pessoal, tudo bem? Dando sequência às respostas das dúvidas muito interessantes que eu recebi, tanto no meu perfil do Facebook como no meu perfil do Instagram, eu vou responder agora a pergunta da Daiane Ribeiro, que foi muito interessante. Na hora da cirurgia de uma criança com malformação, o que prevalece? A opinião da criança ou dos pais, no sentido de querer ou não fazer a cirurgia? Essa pergunta é muito interessante. Por quê? Quando a gente tem uma malformação que vai atrapalhar a função da criança e que a gente tem que operar bem precoce, bem bebezinho, por exemplo, as fissuras lábio-palatais, em que a gente opera com 3 meses o lábio, com 1 ano o palato, a criança não tem esse poder de decisão. E são cirurgias que vão melhorar a função, vai desenvolver a fala, vai melhorar a questão facial, movimentação da musculatura facial. Então, isso daí não é uma opção da criança, né? Então, os pais decidem e optam pela cirurgia, até porque é uma indicação funcional. As cirurgias que são mais tardias, notadamente as cirurgias de orelha, seja uma otoplastia para cirurgia de orelha em abano, uma reconstrução de orelha para microtia, ou outras cirurgias como cirurgias que envolvem o nariz, que envolvem as mamas, que envolvem outras questões corporais que devem ser feitas nas crianças com mais idade ou até adolescentes, aí sim eu digo que a opinião da criança é a mais importante, porque é o corpo dela que vai sofrer a cirurgia. Então, às vezes, é muito frequente eu receber as crianças no consultório ou no ambulatório, por exemplo, com uma orelha em abano enorme, e aí os pais estão muito preocupados delas virem a sofrer bullying ou delas terem algum problema, e a criança está muito bem, muito tranquila e muito satisfeita como ela é e não deseja operar. Então, eu já tive algumas crianças que eu perguntei: você quer operar a sua orelha? Ou então eu pergunto assim, normalmente eu pergunto: a sua orelha te incomoda? E aí elas dizem não. Aí eu pergunto: você quer operar a sua orelha? Porque algumas dizem que não incomoda, mas querem operar a orelha, porque aí elas não entendem. Elas querem operar, mas não incomoda porque não incomoda fisicamente, embora elas queiram operar por uma questão, né, de estética facial. Mas aí às vezes eu pergunto: você quer operar? Não. E isso aí, eu sempre respeito a opinião da criança, porque eu acho que a gente tem que levar em consideração que aquele ser já tem uma consciência do seu próprio corpo. E normalmente não é por uma questão de medo da cirurgia. A gente vai, mas a criança não quer operar porque ela tá com medo. Não, ela não quer operar porque aquilo ali realmente não incomoda ela e ela não quer fazer a cirurgia. E aí eu não posso fazer uma cirurgia e submeter uma criança a um procedimento que vai ter uma anestesia, que vai ter um corte, que vai ter um pós-operatório, que vai ter um curativo, que vai ter cuidados com aquela região operada na pessoa que não quer fazer aquela cirurgia. Que aí normalmente dá tudo errado, né? O ponto abre, dá infecção, dá um problema enorme e cria um conflito também entre os pais e a criança. Então, assim, eu já tive paciente no consultório que veio a família inteira, a criança tinha nascido com uma malformação de nariz, já tinha feito uma primeira cirurgia e aí precisava fazer um retoque para melhorar aquele resultado. E aí estamos lá conversando todo mundo, né? A família, o pai, a mãe, a irmã e tal. E aí, vamos fazer isso, vamos fazer e tal, lá. E aí eu perguntei pra ela assim: mas você quer operar o seu nariz? E ela falou: não. Não? Não. Eu falei pro pai e pra mãe: bom, então a consulta acaba aqui. A gente: não, mas ela vai ficar melhor se ela operar. Não, ela não sabe o que ela quer e tal. Eu falei assim: ó, ela sabe o que ela quer, ela já tem 12 anos, ela é do meu tamanho, ela era grande, né? E aí eu falei assim: gente, ela já sabe o que ela quer, ela não quer operar agora. Se ela quiser operar em algum momento, mais velha, com mais idade, com mais maturidade, vocês voltam aqui e a gente opera. Mas assim, ela não tem que operar agora porque vocês querem que ela opere agora. Isso é muito frequente. Eu já recebi 2 pacientes que tiveram necrose da columela, que é essa regiãozinha central do nariz, por conta de catéter de oxigênio quando era bebezinho lá na unidade neonatal, que ficaram internadas por diferentes motivos
motivos, e é comum acontecer, né, de você botar o catéter, esse catéter comprimir demais, a pelezinha do bebê é muito fininha, e aí tem uma necrose, tem um sofrimento dessa pelezinha, dessa região da cartilagem. Então, a criança cresce com esse nariz mais achatadinho por conta da falha dessa região que ficou, né, sofrida, que teve essa necrose no período neonatal. Só que aí a criança se desenvolve e cresce com aquela imagem dela sendo daquela forma. E aí foram 2 casos diferentes, em semanas diferentes, com a mesma questão. A mãe e o pai queriam que operasse e a criança não queria operar. Por quê? Porque ela cresceu se vendo daquele jeito. É uma cirurgia que pode piorar um pouco o resultado, principalmente no momento inicial, pode não ficar bom, pode precisar mexer novamente. Então eu explico todas as possibilidades de cirurgia para a criança e para a família, e a criança fala assim, não quero operar. Então a gente precisa ter um mínimo de sensibilidade de ouvir um pouco as nossas crianças, porque elas sabem muito bem o que elas querem e o que elas não querem. Eu já falei algumas vezes em alguns trechos de lives minhas, inclusive com o meu amigo Dr. Felipe Félix, que é otorrino, sobre o bullying das crianças que têm microtia e malformação de orelha, e de como esse bullying muitas vezes começa em casa, com a própria família, que deixa aquele cabelo comprido, que bota touca, que bota o laço, que bota as coisas para esconderem a malformação da criança, né? Então isso vem desde casa, né? Às vezes a gente tem que mudar um pouco a nossa postura, não querer esconder e não querer modificar, porque muitas vezes para a criança ela nasceu daquele jeito, ela se acha linda, maravilhosa e perfeita, inclusive que às vezes aquele problemazinho dela é o diferencial e aquilo ali ela não quer mudar, e porque é o que torna ela singular e especial. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha com outras mães que você acha que possam achar interessante esse conteúdo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você receber os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!